Hoje eu vou compartilhar com você uma estratégia muito prática e eficiente que tem me ajudado muito a tirar os meus planos do papel e fazer com que eles se tornem de fato uma prática na minha vida. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu sentia que eu estava não saindo do lugar. E por mais que eu tentasse, chegava no final do dia e eu falava, nossa, eu poderia ter feito mais. A sensação era de que Deus queria me usar mais, que Ele tinha me dado um potencial incrível e eu estava enterrando ali os meus talentos simplesmente porque eu não estava conseguindo me organizar, me planejar, eu não sabia o que fazer. Então, se você também está nesse caos, eu venho dizer que este vídeo é para você. Então, prepare-se e vem comigo. Meu nome é Thalita Alves, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo e eu venho compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Nós estamos falando sobre rotina, sobre formação de hábitos e, de fato, vai ser um vídeo um pouco mais instrucional, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas entrelaçado aí com toda a sabedoria bíblica, porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que me move. E eu tenho certeza que se você está aqui, você vai ser amplamente abençoada. Mas antes, eu vou fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo abra a tua mente e também possa abrir a minha boca para falar apenas aquilo que Ele deseja que eu fale. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos dar nesse momento total liberdade para o Espírito Santo falar por meio de mim, que a pessoa que está me ouvindo nesse momento possa parar, pensar, acalme o coração e a mente para que ela possa se concentrar por inteiro e que o Senhor possa trabalhar na vida dela de acordo com a rotina, de acordo com uma situação particular, porque o Senhor nos fez de maneira totalmente ímpar e eu sei que tu tem um plano grandioso para cada uma de nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Então, o vídeo anterior, se você não assistiu, vou te convidar aqui na descrição. Nós já lançamos o primeiro episódio em que eu conto um pouco da minha experiência sobre duas coisas que Deus falou comigo, que envolvia a rotina, no momento ali que eu estava na beira de um burnout, ali extremamente estressada. E foi quando eu fiz uma pergunta para Deus se de fato o que eu estava vivendo era uma vida em abundância. A sensação que eu tive era que Deus só estava esperando eu fazer este questionamento, fazer essa pergunta para ele. E a resposta que eu tive foi: comece a acordar mais cedo e tenha as prioridades corretas. E eu conversei um pouco com vocês, a gente teve um bate-papo sobre isso. Eu finalizei um vídeo, na verdade, com o versículo que está no livro de Lucas 14:28, que diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que a acabar? Então, eu quis dizer para vocês, por meio da palavra, que a gente vai ter que passar por um momento em que nós vamos ter que, de fato, sentar, refletir, pensar. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com você. Qual que é o meu segredo? Gente, o meu segredo é exatamente isso aqui: agenda. A gente está falando de um planner, a gente está falando em anotar tudo num papel que você deseja planejar. Não sei se você sabe, mas existem muitas passagens bíblicas que falam sobre a importância da escrita, a importância do registro. Em Abacuque 2:2, por exemplo, nós temos esse versículo: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então, o contexto é de Abacuque como um profeta em que Jerusalém passaria por uma grande destruição, ela seria levada em cativeiro por conta dos seus pecados, no caso o povo de Israel, mas Deus estava querendo dizer que o que iria acontecer não seria para
agora, mas seria necessário ser escrito. E é bem interessante, porque quando eu comecei a desejar uma mudança na minha rotina, eu lembro que eu fiz um planner, na verdade num formato online, e naquele momento, 1 ano e meio antes de eu começar a ter a rotina que eu tenho hoje, eu vislumbrei como que eu gostaria de ter minha rotina, mas ela, naquele momento, estava totalmente aquém da minha realidade. E eu jamais imaginei que um dia aquilo poderia se concretizar. Porque a Thalita de antes, com a Thalita que estava escrita naquele projeto, estavam muito distantes. Então, essa visão, né, profética sobre o juízo de Deus era algo que precisava ser escrito, e assim Abacuque fez. Não sei se você se lembra, mas Êxodo 17:14, por exemplo, o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-a a Josué. O que Deus pede para Moisés escrever num livro? Na verdade, era para que ele escrevesse a vitória, né, dos israelenses sobre os amalequitas, e como essa vitória ela seria importante para a história de Israel. O tempo todo a gente tem o Senhor nos direcionando para a escrita, para a importância da escrita. Em Êxodo 24:4 diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, no Monte Sinai, a gente sabe que Moisés ele assume aquele compromisso de preservação da palavra por meio dos 10 mandamentos. E Jeremias 32, quando diz assim, escreve num livro todas as palavras que eu te falei. Então Deus instrui Jeremias a registrar essas palavras e que elas fossem guardadas para gerações futuras. Deuteronômio, que é bastante conhecida quando a gente vai fazer, os pastores apresentam os bebês, que está em 6:6-9, quando diz essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. As escreverás nos umbrais da tua casa, e também no teu coração. Então, falando um pouco sobre essa prática, né, do lar, a importância da gente colocar os versículos na porta das nossas casas, da gente ter filipetas, né, trechos dentro, sei lá, da nossa carteira, em lugares importantes. Às vezes algumas pessoas pegam alguns post-its e colam no banheiro, colocam na geladeira. Eu, por exemplo, não sei se vai dar para ver, mas eu colo alguns versículos aqui no vidro da minha varanda, e vez ou outra eu faço a repetição desses versículos sobre temas variados. Então, tô vendo até um aqui, quando diz assim: porque o Senhor dá sabedoria. Vou até arrancar aqui, gente, é isso, o negócio é ao vivo, praticamente, eu não vou editar essa parte, porque diz assim, ó: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele preserva a verdadeira sabedoria para os retos e é o escudo para os que andam com integridade. Então, o Senhor é que dá a sabedoria, né? E da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, tudo que eu tenho falado aqui para você vem do Senhor, uma sabedoria e um conhecimento que não vem de mim, é apenas um instrumento aí do Espírito Santo para poder abrir aí a sua mente. E é bem interessante que hoje, não sei se você percebe, se você tem filhos adolescentes, as pessoas escrevem cada vez menos, né? Você pega o próprio Twitter, né? Que são, sei lá, 130 caracteres. Hoje as pessoas usam os emojis, né? Para se comunicar, e a gente não tem mais nenhuma sentença completa. E quantas vezes a gente se correspondia, né? Antigamente por cartas. Eu lembro que quando eu fazia aula de literatura brasileira portuguesa, a gente aproveitava muito para ler, né, as cartas, né, dos escritores que estavam exilados, estavam, sei lá, em Paris, e eles se correspondiam. Quando você vai a museus, enfim, o tempo todo as pessoas se falando por meio de cartas, e hoje a gente sequer deixa um bilhetinho, é muito raro, né, as cartas, né, de amor e os elogios. Ó, já fica aí um convite para você lembrar de escrever para alguém que você ama muito. Então, eu queria
falar um pouco de um livro, na verdade, acalmar um pouco seu coração, por meio de um livro que se chama A Celebração da Disciplina. É do Richard Foster. E aí, nesse livro, tem um capítulo que ele fala assim: a escravidão de hábitos arraigados. E assim, é libertador o trecho desse livro, porque ele conta um pouco sobre a superficialidade, né, do nosso tempo. E ele diz que a gente tem muito essa questão da doutrina da satisfação instantânea, né? E ele fala que aquilo é um problema espiritual. Então, se a gente for pensar um pouco sobre a nossa agenda, sobre o não conseguir fazer as coisas que, como Paulo menciona, né? Aquilo que eu quero, isso eu não faço. Então, quando chega o final do dia e você olha e fala: nossa, não consegui me exercitar, não consegui fazer musculação, não consegui organizar as coisas direito aqui da minha casa, exagerei no doce, comi um monte de carboidrato, enfim, não tive domínio próprio, gritei com meu esposo. Ele diz que tudo isso é um problema do pecado, né? E aí Romanos 3, ele cita Romanos 3:9, quando diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Então todos nós estamos debaixo do pecado. Na verdade é uma condição, né? Ele é um caminho em que todos os membros ali do nosso corpo, de uma certa forma, estão condicionados ao pecado. E graças a Deus, né? A gente sabe, enquanto cristãs, se você um dia já entregou a sua vida para Jesus, você sabe que esse peso você não carrega mais, porque o sangue dele, precioso, já foi suficiente para te libertar desse jugo de escravidão. Hoje o pecado, ele é uma escolha para aquele que conhece a Jesus. Então todas as disciplinas, né, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa viver uma vida de santidade já nos foi dado. Vamos pecar sim o tempo todo, mas não somos mais escravos. Só que todos nós temos uma raiz, né? Viemos do pecado. E ele cita Isaías 7:20 quando diz assim: os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então, o mar, ele não precisa fazer, né, nada de especial para produzir a lama e nem o lodo, é algo intrínseco. Então, faz parte desse nosso movimento natural. Porque nós estamos nessa condição de pecador e de pecadora. Aí você vai falar: Thalita, tá, calma. Eu tô vendo esse vídeo porque você falou que você ia falar de uma estratégia, e o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque na verdade nós não vamos conseguir mudar a nossa rotina e a nossa vida se não for por meio da graça. Então, a gente vive numa sociedade extremamente moralizante, em que a gente vai ticando as nossas tarefas e sim realizando, mas isso não tem nada a ver com o nosso coração. Em outras palavras, eu tô querendo dizer assim, que você pode, de repente, muito bem ser uma pessoa extremamente moderada na sua alimentação, só que você se embriaga o tempo todo, entende? Inclusive, tem pesquisas que falam que os atletas, né, as pessoas que, inclusive, maratonistas, eles acabam tendo, quem pratica atividade física intensa, tem mais propensão para quê? Para exagerar na bebida alcoólica, por exemplo, né? Então você, por um lado, fala: nossa, que pessoa disciplinada, corre, sei lá, 20 quilômetros por dia, mas acaba exagerando em outros aspectos. Por quê? Por conta da nossa condição do pecado. Uma hora, como diz a minha mãe, né? Uma hora ou outra, a máscara cai por conta do nosso pecado. E aí a gente acaba, na verdade, confiando na nossa força de vontade. Quando a gente vê uma pessoa disciplinada, a gente fala: nossa, como é importante ter a força de vontade. A gente
sabe que os coachings, né, falam muito sobre isso, não desista, continue, use como que é a fonte do poder que está em você. Então não há nenhum poder em nós. Por exemplo, o que me fez, proporcionou essa transformação que ainda tem sido realizada, mas que ao mesmo tempo muitas vezes é retrocedida, faz parte de um processo de humilhação, né, diária, para que Deus me fortaleça. Até esses dias eu ouvi um pregador famoso dizendo que Deus não dá força. A Bíblia fala claramente que é o Senhor que dá força, Ele que é o nosso refúgio, Ele que é o nosso socorro, Ele que nos direciona, Ele que nos anima, Ele nos revigora, né? E ele nos alimenta, né? Então, até mesmo a provisão diária é dada por Deus. Então, acho que é muito importante você pensar nisso antes de eu começar a falar de estratégias práticas para a sua vida. Colossenses 2, eu quero mostrar aqui para você, é uma parte bem importante. Diz o seguinte: vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. O que eu te passar aqui, ele não tem nada a ver com regras, né? É um depoimento pessoal, porque na verdade a gente já tem a liberdade em Cristo, né? E aí agora, tendo em vista que a solução não está em nós mesmas, eu queria citar um livro do David Allen. Este livro aqui, ele é muito bom, A Arte de Fazer Acontecer. E aí, qual que é um livro, inclusive, que eles recomendam que seja tipo livro de cabeceira, sabe? Lê um ano, passa um ano e lê de novo, porque ele tem dicas muito práticas para a organização da nossa rotina. E qual que é a essência aqui desse livro, né? Ele fala sobre o hábito da captura. O que é esse hábito da captura? Nada mais é do que a gente realmente tirar uma foto por meio daquilo que nós precisamos fazer no nosso dia. Então, pensou, vai lá e captura. Ele inclusive diz assim, né, que a sua mente ela foi feita para ter ideias e ela não foi feita para guardá-las. Então, quando a gente tira da nossa mente aquilo que está nos angustiando ou nos perturbando ou nos preocupando, a gente inclusive tem uma mente muito mais aberta, né, mais disponível para ouvir a voz de Deus. E isso impacta o nosso crescimento espiritual, porque quando a gente está ansiosa, quando a gente está preocupada, não sei se acontece com você, você começa a fazer uma leitura, você fica 10 vezes lendo a mesma coisa e só tá pensando no que você vai ter que fazer depois, quais são as atividades do dia, e quando você vê, aquilo não te nutre, é uma sensação que você tá ali cavando e nada sai, né? O tesouro verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então, a gente tem que parar de querer ficar guardando tudo na nossa cabeça, né? Inclusive o Hal Elrod, que eu comentei, ele dentre os salvadores, né, que ele chama de salvadores, sobre os 6 hábitos principais dos savers, né, que são silêncio, afirmação, visualização, exercício, leitura, e o último que não podia faltar é a escrita. Então, por que a escrita ela é tão essencial, né? Então, a gente tem muitos estudos que falam que quando você escreve alguma coisa, você tem muito mais chance de fazer aquilo se tornar real. Inclusive, no livro do Hábitos Atômicos, do James Clear, conta que eles fizeram uma pesquisa com 3 grupos, né, que queriam emagrecer. Aquele em que foi muito mais vitorioso, né, que teve muito mais eficiência, foi o grupo que escreveu o dia e a hora em que iria se exercitar, cerca de 92%. Então, olha como é importante a gente planejar, a gente escrever. Agora, vamos pensar
na parte prática. Eu tenho aqui a minha agenda e aí eu vou colocar os detalhes para você. Como que eu faço, né? Eu faço normalmente no domingo ou no sábado à tarde o planejamento da minha agenda da semana. Então, eu coloco, por exemplo, o horário em que eu gostaria de acordar, e eu vou colocando, gente, de fato, escrevendo. Isso já vai fazer quase 3 anos que eu tenho feito isso. Então, eu coloco acordar, arrumar a cama, tomar banho, fazer skincare, hidratar o corpo, colocar a roupa de academia, me maquiar, fazer o chá verde, enfim. Eu vou anotando absolutamente tudo. Então, por mais que isso possa te causar, assim, um pouco de ansiedade, eu preciso te dizer que essa é uma rotina que tem servido para mim. Mas, por exemplo, se você prefere mexer com as tecnologias, usar o Notion, por exemplo, tem gente que gosta de usar só o Google Tasks mesmo, e anotar num bloco de notas, enfim, você pode fazer do jeito que você acha que vai funcionar para você. E muitas vezes, assim, tudo aquilo que eu coloco aqui não dá certo. Tem um BO que surge ali no meio do caminho, ou enfim, eu acabo esquecendo algum compromisso. Eu sou humana, mas assim, o que faz toda a diferença pra mim hoje é colocar as prioridades corretas logo no começo da manhã. Então, meu tempo com Deus, que assim, é indispensável. Então, se você for olhar, normalmente na segunda-feira de manhã, ou no sábado à tarde, ou no domingo de manhã, eu já organizo tudo que eu vou fazer durante a semana. E aí eu vou colocando o horário que eu pretendo acordar, vou colocando as tarefas mais importantes para mim no período da manhã e, óbvio, inclui o meu tempo com Deus. Então eu coloco, por exemplo, acordei, quero arrumar a cama, tomar um banho, fazer skincare, hidratação do corpo, as coisas menores. Eu acabo anotando para que de fato aquilo se torne um hábito na minha vida. Inclusive, eu estava lendo um livro chamado Liturgia do Ordinário, e ela fala muito sobre essa importância da gente arrumar a nossa cama, né? Ela fala como esse acordar, né? E pensar de uma maneira já organizada, arrumando a cama, ficando um tempo ali sentada na beira da cama, pensando em como o dia dela iria se desenvolver, fez toda a diferença, trouxe muito mais calmaria para a alma dela. E tem um outro livro também que fala um pouco sobre produtividade, que se chama Arrume a Sua Cama. Então eu coloquei isso como uma prioridade para mim, arrumar a minha cama. E aí tem outras tarefas, né? E aí eu tenho um controle de hábitos, né, semanal. E nesse controle de hábitos eu vou colocando tudo aquilo que eu desejo fazer durante a semana e vou ticando, né, aquilo que eu fiz e não fiz. E aí no final do mês eu dou uma olhada, né, nessa roda de hábitos para ver de fato quantas vezes eu fiz determinada tarefa. E é muito interessante porque você consegue mensurar aquilo que você não está avançando. Então, se por exemplo eu não estou conseguindo fazer musculação, fiz musculação 3 vezes no mês, eu já tenho que refletir sobre estratégias para poder fazer a musculação. Musculação é uma coisa que eu não gosto de fazer, gosto de atividades aeróbicas, gosto de correr, gosto de fazer tênis, mas a gente sabe da importância hoje em dia da musculação até para que eu possa desenvolver essas atividades por um longo período, né? Então, muitas vezes você fala, não consigo emagrecer. Faz 10 anos que eu tô no mesmo peso, faço dieta e, de fato, você você mensura aquilo que você come, né? Você belisca demais, então você acaba tendo uma noção míope daquilo que você está fazendo e por que você não está conseguindo atingir um determinado objetivo. Então isso me ajuda, tem me ajudado bastante, né? Uma consideração bem importante, inclusive está nesse livro A Arte de Fazer Acontecer, que eu já mostrei para vocês, que diz assim: tudo que vale a pena ser realizado exige prática. Na verdade,
a vida nada mais é que uma longa sucessão de atividades colocadas em prática, um esforço infindável para aprimorar as nossas iniciativas. Quando se compreende essa mecânica, ao aprender algo novo, se converte numa experiência alegre e tranquila, sem estresse. Um processo que se relaciona bem com todas as áreas da vida e que oferece uma perspectiva apropriada sobre todas as dificuldades. Thomas Sterner. Não quero te deixar ansiosa com esse vídeo, porque você pode falar, nossa, isso é tóxico, né? Pessoa que vai anotando até a hora que acorda, que arrumou a cama, que escovou os dentes. Mas eu fico pensando, sinceramente, gente, que pra mim o que é tóxico é eu passar a minha vida inteira desejando e não realizando. Não cumprindo aquilo que Deus colocou como propósito para mim, entende? De eu chegar no final do ano e falar, gente, essa calça não fecha, sabe? Eu chegar e falar, poxa, de novo fui, a gente já tá, esse vídeo tá sendo gravado em agosto, a gente tá chegando no final do ano, então isso para mim é tóxico, porque você começa a invejar as outras pessoas que estão avançando, né? A gente começa a desejar aquilo que as outras pessoas têm, a gente deixa de utilizar toda a nossa capacidade dada por Deus por conta de distrações. E essa é a verdade, né? Ou por não de ter medo de se deparar com a realidade. E esse trecho ele é tão interessante porque ele diz que tudo vai sendo melhorado com a prática. Se eu mostrar para vocês, vocês vão dar risada. O primeiro vídeo que eu gravei no YouTube, sei lá, há um mês atrás, o primeiro Reels que eu coloquei no Instagram, No eu falo... capítulo 16, versículo 22. Assim, totalmente mecânico, uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas ainda assim eu fui lá e postei, porque eu sabia que se eu continuasse, a prática ia me dar desenvoltura, ia me dar naturalidade, eu ia me sentir cada vez mais à vontade, no estilo mesmo de uma conversa, mostrando as minhas fragilidades, vulnerabilidades para vocês. Então, não desanime, tá? Saiba que é Deus que tá operando em você, Ele que vai te ajudar, não vem pelas tuas forças, não tem a ver com disciplina no sentido de força de vontade, mas Deus é poderoso. Eu quero te dizer uma coisa, ainda que você falhe, continue. Não desista, porque a constância, ela não está relacionada, gente, a você fazer aquilo todos os dias, né? A constância, ela tem mais relação com você saber onde você parou e retomar o quanto antes, né, a sua rotina, fazendo mesmo que seja algo pequeno. E outra coisa, mais importante, lembre-se que no caos a vida está em Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nos ajude a fazer com que tudo aquilo que a gente aprendeu hoje se torne uma prática. Nós sabemos que tudo provém do Senhor e não de nós, portanto nós nos humilhamos, pedindo para que Teu Espírito Santo nos ajude a ter um espírito mesmo, né, de moderação, de domínio próprio, e que a gente possa não viver uma vida totalmente engessada, mas sendo direcionada pelo Senhor, porque a Tua palavra ela é muito clara, que diz que o homem ele traça os seus planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos caminhos, e que a gente possa estar feliz, contente, não aprisionado a regras, porque o sangue do Teu Filho Jesus já nos libertou. Em nome de Jesus, amém, e até a próxima!